Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao capítulo 5, que fala sobre propriedades periódicas dos elementos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre metais, não metais e metalóides. Isso porque os elementos eles podem ser agrupados como metais, não metais e metalóides, os antigos semimetais. Na sequência, a gente traz aqui algumas das propriedades distintivas de metais e não metais, que são resumidos aqui na tabela 7.3, onde a primeira coluna são os metais e a segunda, os não metais. Temos então que os metais são reluzentes, têm várias cores, embora a maioria seja prateada. Já os não metais não são reluzentes, mas têm várias cores. Os metais são sólidos maleáveis e flexíveis, que a gente traz até como exemplo a figura 7.14, que mostra que metais são brilhantes, maleáveis e flexíveis. Um exemplo aqui, uma moeda de ouro. Lembrando que, na verdade, o ouro, como nós conhecemos, ele não é tão maleável e tão flexível, porque, na verdade, ele é uma liga com outros metais que visa enrijecer ele. Mas o ouro puro, esse sim, é maleável e flexível. Ao contrário disso, os não metais são geralmente sólidos frágeis, alguns são duros e outros são macios. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, e os não metais são mal condutores de calor e eletricidade. Os metais, a maioria dos óxidos metálicos é então iônica, sólida e básica, e a maioria dos óxidos não metálicos são substâncias moleculares que formam soluções ácidas. Por fim, os metais tendem a formar cátions em solução aquosa e os não metais tendem a formar ânions ou oxiânions em soluções aquosas. Quanto mais um elemento exibe as propriedades físicas e químicas dos metais, maior será o seu caráter metálico. Metais tendem a ter energia de ionização baixa e, portanto, costumam a formar cátions de maneira relativamente fácil. Como resultado, os metais são oxidados, ou seja, eles perdem elétron quando reagem. Vejamos, o zinco, que é um metal no estado sólido, ele vai perder 2 elétrons para formar o cátion, zinco 2+, na fase aquosa. Ao perder 2 elétrons, o NOx do zinco passa de 0, o zinco no estado sólido tem NOx 0, para 2+. Tá bom? E esse NOx de 0 para 2 corresponde aos 2 elétrons que o zinco perdeu. E por que os metais tendem a formar cátions? Porque eles têm energia de ionização baixa, ou seja, precisa-se de pouca energia para arrancar esses elétrons do elemento neutro. Portanto, facilmente eles formam cátions. A primeira energia de ionização é, então, o melhor indicador de que um elemento se comporta como metal ou não metal. Na figura 7.13, a gente tem, então, essa representação do caráter metálico, que aumenta da direita para a esquerda no período e de cima para baixo no grupo, justamente o comportamento inverso da energia de ionização. Então, quanto mais no canto inferior esquerdo, maior será o caráter metálico do meu elemento. Os compostos formados por um metal e um não metal tendem a ser substâncias iônicas. Por exemplo, o níquel, que é um metal, ao reagir com o oxigênio, que é um não metal, ele vai formar o composto iônico óxido de níquel. E é fácil de imaginar, porque o níquel, ele perde elétrons com facilidade. E o oxigênio, que é um não metal, ele ganha elétrons com facilidade, como a gente vai ver já já. Como um perde e outro ganha, a ligação aqui é iônica, tá bom? Então, eles tendem a formar substâncias iônicas. A maioria dos óxidos de metais é, portanto, básica. Por exemplo, o óxido de cálcio, que é um óxido de um metal, o cálcio, ao reagir com água, forma o hidróxido de cálcio, que confere a ele uma característica básica. O óxido de níquel, que a gente falou anteriormente, como é um óxido básico, ao reagir com ácido clorídrico, vai formar, então,
sal e água. Reação de hidrólise. Por causa de suas afinidades eletrônicas relativamente grandes e negativas, os não metais tendem então a ganhar elétrons quando reagem com os metais. Como vocês podem observar aqui na figura 7.5, que apresenta os estados de oxidação representativos dos elementos, os metais, na sua grande maioria aqui, ó, se não todos, formam facilmente cátions e os não metais formam ânions. Por quê? Porque os não metais tendem a ganhar elétrons, enquanto os metais tendem a perder elétrons, porque tem baixas energias de ionização. A gente tem um exemplo aqui do alumínio reagindo com o bromo para formar o brometo de alumínio. O óxido do alumínio é zero, e do bromo também é zero, porque eles estão no estado elementar. E ao formar esse sal brometo de alumínio, eu tenho então o óxido do alumínio passando para 3, mais, e do bromo, menos 1. Como o alumínio saiu de 0 para 3, ele aumentou o NOx. Aumentar o NOx significa oxidar, e ao oxidar, ele perde elétrons. Já o bromo, que foi de 0 para menos 1, diminuiu o NOx, e ao diminuir o NOx, ele ganha elétrons, da forma que a gente descreveu aqui. Os metais perdem elétrons e os não metais ganham elétrons. Os compostos formados inteiramente por não metais geralmente são substâncias moleculares, que tendem a ser gases, líquidos ou sólidos, com baixo ponto de fusão à temperatura ambiente. E é fácil entender por que eles são substâncias moleculares, diferentes da fusão dos metais com os não metais que formam sais iônicos. Porque um não metal, ele tem uma maior afinidade por elétrons. Então, se você junta um composto com dois não metais, ambos têm uma maior fissura por elétrons. E aí ninguém vai querer ceder o elétron para o outro, de forma que eles têm que compartilhar. Isso é a base da ligação covalente, que é um tema que a gente vai falar na próxima videoaula. A maioria dos óxidos não metálicos é então ácida. Isso significa que aqueles que se dissolvem em água formam ácidos. Por exemplo, um óxido formado por não metais, né? Carbono e oxigênio, famoso CO2, ao reagir com água, vai formar então o ácido carbônico, H2CO3, que por ser um ácido, confere um caráter ácido à minha solução. Como os ácidos, muitos óxidos não metálicos dissolvem em soluções básicas para formar sais. Já que eles têm caráter ácido, eles reagem com uma base, formando sal e água. O que ocorre aqui? CO2 reagindo com dióxido de carbono, reagindo com hidróxido de sódio, forma então carbonato de sódio, que é um sal, mais água. Reação de um óxido metálico, tem um caráter ácido, reagindo com uma base, forma sal e água. As propriedades dos metalóides, antigos semimetais, ficam então entre a dos metais e a dos não metais, podendo ter algumas propriedades metálicas características, mas não todas. Vários metalóides, principalmente o silício, são semicondutores elétricos, representando os principais elementos utilizados em circuitos integrados e chips de computadores. A partir de agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência dos metais do grupo 1A e 2A. Começando aqui pelo grupo 1A, dos metais alcalinos, que são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os metais alcalinos são sólidos metálicos macios. Todos têm propriedades metálicas características, como a cor prateada, brilho metálico, alta condutividade térmica e elétrica. Para vocês terem uma ideia da maciez dos metais alcalinos, o sódio, que é um metal alcalino, ele é tão macio que ele pode ser cortado com uma faca. Os metais alcalinos são encontrados na natureza apenas na forma de compostos. Eles não são encontrados na forma de elementos, tá bom? Só são presentes na forma de composto. Na maioria das vezes, todos os metais alcalinos, que nós vamos representar aqui por M, se ligam diretamente a não metais. Justamente pelo fato dos metais alcalinos formarem facilmente cátions e os não metais
terem a capacidade, devido à sua alta afinidade eletrônica, de capturar esses elétrons que são liberados pelos metais alcalinos. Como exemplo, nós temos aqui a reação de um metal alcalino, genérico, M, né? 2M mais H2, que é o gás hidrogênio, para formar um hidreto metálico, 2MH. Uma reação genérica, já que não existe o elemento M, né? A gente está representando aqui o M como sendo qualquer metal alcalino. A gente pode também ter esse metal alcalino reagindo com um sulfeto, com um enxofre, para formar um sulfeto metálico. Observem que aqui o metal vai ter uma carga 2, se o NOx aqui for 1, porque o NOx do enxofre é 2 menos. A tabela 7.4 traz aí algumas características ou propriedades dos metais alcalinos. Observem de cara aqui na configuração eletrônica que todos têm apenas um elétron de valência na última camada. E por conta disso é que facilmente eles perdem esse elétron de valência para formarem cátions. Tá bom? Observem também as energias de ionização e raios atômicos característicos. Os metais alcalinos reagem então violentamente com a água, produzindo gás hidrogênio e soluções de hidróxido de metais alcalinos, representado aqui por MOH. Então, se eu pegar um metal alcalino e reagir com água, eu vou formar um hidróxido de metal alcalino mais H2O. E essa reação é uma reação muito intensa, com liberação de calor e, inclusive, com formação de chama, né? Por quê? Porque ele libera gás hidrogênio, que é um combustível, é muito inflamável, né? Tá bom? Então, é uma reação característica de metais com água. Submetidos a uma chama, os íons de cada metal alcalino emitem luz de comprimento de onda característico. E isso é a base da química analítica qualitativa, a identificação de metais pelo chamado teste de chama, que é o que vocês podem visualizar aqui na figura 7.22. Eu tenho uma chama de um bico de Bunsen, eu coloco um cabo cooler com o metal, né, alcalino, no caso aqui o lítio, e ao entrar em contato com a chama, eu tenho então a formação da chama vermelha, que é característica do lítio, da amarela, que é característica do sódio, e da violeta, que é característica do potássio. Mas por que cada metal tem uma cor característica? A gente já deixou passar aqui para vocês que se deve ao comprimento de onda característico que cada metal emite. Mas como funciona isso? Como curiosidade, e sempre que eu tiver uma curiosidade, vou trazer aqui esse desenho famoso do Jorge o Curioso, como símbolo para slides de curiosidade. Eu tenho a luz amarela, que é característica das lâmpadas de vapor de sódio. Por que as lâmpadas de vapor de sódio emitem uma coloração amarela? Assim como a chama quando em contato com o sódio. Se vocês pegarem a distribuição eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons, e a gente já falou bastante disso, ela vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui a gente tem 10 elétrons de core, né, de caroço, e 1 elétron de valência. Esse elétron de valência, se vocês observarem, ele vai transitar do estado fundamental, quando há uma inserção de energia, para o estado excitado. A inserção de energia que ocorreu aqui é justamente quando eu aciono a corrente elétrica aqui na minha lâmpada. Então, promovo esse elétron da camada de valência do estado fundamental, que é o 3s, para o estado excitado, que é o 3p, tá bom? Só que esse estado excitado é um estado instável. A tendência normal é que esse elétron volte ao estado fundamental. Só que ao voltar ao estado fundamental, ele vai emitir energia na forma de fóton. E essa energia vai ter um comprimento de onda característico, no caso aqui do sódio 589,6, que dentro do espectro do visível dá a percepção da cor amarela ao olho humano. Por isso que a lâmpada de sódio, a lâmpada de vapor de sódio, tem essa coloração amarela, assim como a chama de sódio é amarela, ou a de lítio é vermelha, e a de potássio é lilás.
Mais uma curiosidade aqui interessante sobre os elementos, os metais do grupo 1A, os metais alcalinos, né? Com relação ao lítio. A forma original desse refrigerante aqui, da 7-Up, ela continha sais de lítio que supostamente o tornavam saudável, trazendo benefícios como abundância de energia, entusiasmo, cutis clara, cabelos e olhos brilhantes. No entanto, o lítio foi retirado da bebida no início da década de 50, mais ou menos, na época em que a ação antipsicótica do lítio foi descoberta. Como todos bem sabem, o lítio hoje é usado como medicamento para tratar transtorno bipolar e algumas psicopatias, né? E isso nas décadas passadas era usado em refrigerante. Não é de se estranhar que ele causava todo esse entusiasmo em quem bebia o refrigerante. Mas seguindo aqui, nós partimos então para os metais alcalinos terrosos, formados por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos sólidos a temperatura ambiente e possuem propriedades metálicas típicas. Em comparação aos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos são mais duros, densos e fundem a temperaturas mais elevadas. Eu não mencionei aqui no início, mas os metais alcalinos terrosos correspondem ao grupo 2A, tá bom, gente? Segunda coluna. As primeiras energias de ionização dos metais alcalinos terrosos são baixas, mas não chegam a ser menores que a dos metais alcalinos. Consequentemente, os metais alcalinos terrosos são menos reativos que os metais alcalinos. Como exemplo, aqui a gente tem o magnésio, que reage com a água só no estado gasoso. No estado líquido, essa reação aqui não é favorecida, tá bom? Para formar o óxido de magnésio e liberar gás hidrogênio. A tabela 7.5 traz aqui algumas propriedades dos metais alcalinos terrosos. Observem que todos têm 2 elétrons na camada de valência. Por isso que, ao perder esses elétrons, devido às energias de ionização características, eles formam cátions divalentes, tá bom? Por outro lado, o cálcio elementar reage com a água para formar hidróxido de cálcio e gás hidrogênio, tá bom? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho aqui dos não metais, começando aqui pelo hidrogênio, que embora esteja no início do grupo 1A, é caracterizado como um não metal, tá bom? Por isso que eu coloquei ele aqui junto com os não metais. O hidrogênio é um não metal encontrado, na maioria das vezes, como um gás incolor diatômico, o H2 gasoso. Sua reatividade em relação aos metais reflete a maior tendência de manter seus elétrons em comparação com os metais alcalinos. Facilmente, o hidrogênio forma compostos moleculares com não metais. Como já visto, ele forma também íons H+, e íons H-, que são os hidretos. Como exemplo, aqui nós temos a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio para formar água, tá bom? Que é um composto molecular, pois contém ligações covalentes. E o detalhe é que essa reação aqui é exotérmica, tá bom? Ela libera 571,7 kJ de energia. Já o oxigênio é um gás incolor a temperatura ambiente e é encontrado em 2 fórmulas moleculares, ou seja, 2 fórmulas alotrópicas, o O2 e o O3. Vocês podem visualizar aqui que eu tenho 3 moléculas de oxigênio gasoso formando 2 moléculas de O3, tá bom? Que é o gás ozônio, também na forma gasosa. Só que para essa reação ocorrer, eu preciso de 284,6 kJ, o que comumente ocorre na atmosfera, que é o que ocorre na atmosfera quando o ozônio é formado por descargas elétricas. Tá bom? Os raios das tempestades é que promovem a energia necessária para o oxigênio no ar passar para ozônio. Tá bom? O oxigênio tem uma grande tendência de atrair elétrons de outros elementos, oxidando. Por sinal,
O termo oxidação foi empregado a princípio para descrever reações com o oxigênio, já que o oxigênio atraía elétrons, tá bom? Ele retirava elétrons das outras espécies, então ele era um oxidante, tá bom? Hoje em dia o termo é mais abrangente e a gente diz que a oxidação é o aumento do NOx que ocorre devido à perda de elétrons. Na nossa abordagem sobre metais alcalinos, observamos dois ânions menos comuns de oxigênio, a saber, os íons peróxido, O2, 2-, e superóxido, O2-. Detalhe aqui é dado aos íons peróxidos, que estão presentes, por exemplo, na água oxigenada. Tá bom? A água oxigenada 10 volumes, por exemplo, ela tem uma concentração de peróxido de hidrogênio de 3%, e é muito usada como antisséptico. Tá bom? A água oxigenada, ela naturalmente se degrada formando água e gás oxigênio, liberando aí menos 196,1 kJ de energia. Tá bom? Não se preocupe com essas terminologias de energia, porque mais adiante nós teremos um capítulo só para falar de termodinâmica e termoquímica. O enxofre é encontrado em diversas formas alotrópicas. O enxofre que é mais um não metal, tá bom? A gente está falando da série dos não metais. Sendo a mais comum e estável delas, o sólido amarelo de fórmula molecular S8, tá bom? Então, embora o enxofre tenha várias formas alotrópicas, a mais comum é essa aqui, onde ele forma uma estrutura com 8 átomos de enxofre. Assim como o oxigênio, o enxofre tem a tendência de ganhar elétrons dos outros elementos para formar os sulfetos, ou seja, as espécies S2-. O enxofre e seus compostos, incluindo os presentes no carvão e no petróleo, podem sofrer combustão. O produto principal da combustão é, então, o dióxido de enxofre, que é um dos principais poluentes atmosféricos. Nós temos, então, o enxofre elementar na fase sólida, reagindo com o oxigênio gasoso na reação de combustão, para formar o SO2, que é um dos principais poluentes atmosféricos. O selênio já é um elemento relativamente raro, porém é essencial para a vida em pequenas quantidades, tá bom? O selênio é um micronutriente, embora seja tóxico em grandes quantidades. É muito comum encontrar selênio, por exemplo, em castanha do Pará, em água de coco. Mas detalhe, é comum a pessoa que se alimenta de castanhas ingerir poucas unidades, porque como a castanha é rica em selênio, se você ingerir uma quantidade muito grande de castanha, você pode se intoxicar por selênio. Ele é tóxico em grande quantidade, mas é fundamental para o corpo humano em pequenas quantidades, já que ele é um micronutriente que não é sintetizado pelo corpo humano. Há muitos alótropos do selênio, incluindo várias estruturas em anel semelhante ao enxofre S8. A estabilidade térmica dos compostos formados por elementos do grupo 6A, juntamente com hidrogênio, ela diminui, então, ao longo do período. A gente tem uma diminuição da estabilidade térmica de cima para baixo no grupo 6A. Passamos então agora para outro grupo importantíssimo, que é o grupo 7A, o grupo dos halogênios, que é formado por flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Algumas propriedades dos elementos do grupo 7A, os halogênios, podem ser vistas a seguir. Nós temos então aqui os principais elementos do grupo 7A e observem que na configuração eletrônica deles, condensada, vocês podem perceber que a maioria precisa de poucos elétrons para alcançar a estabilidade de um gás nobre. Por exemplo, o flúor, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a estabilidade de um gás nobre, ele precisaria de 8. Então, esses elementos têm a capacidade ter uma maior afinidade por elétrons, justamente para conseguir essa estabilidade de gás nobre. Diferentemente dos elementos do grupo 6A, todos os halogênios são não metais típicos.
Suas temperaturas de ebulição e de fusão aumentam à medida que o número atômico aumenta. Outro detalhe importante é que os halogênios elementares são encontrados na forma de moléculas diatômicas. Por exemplo, isso na atmosfera, né, no meio ambiente. O cloro na forma de Cl2, o bromo na forma de Br2 e o iodo na forma de I2. Naturalmente, eles são encontrados na fórmula de moléculas diatômicas, porque tem uma alta afinidade eletrônica e costumam a formar ligações covalentes na forma de moléculas diatômicas. Os halogênios têm afinidade eletrônica altamente negativas, formando íons halogeneto, que aqui a gente vai representar por X-. O flúor e o cloro são mais reativos que o bromo e o iodo. Na realidade, o flúor move elétrons de quase todas as substâncias com as quais ele entra em contato, incluindo a água, geralmente fazendo de maneira bem exotérmica. Por exemplo, quando eu reajo água com flúor, com gás flúor, duas moléculas de água reagindo com duas moléculas de gás flúor, eu tenho então a formação do HF, ácido fluorídrico, que é um ácido muito perigoso, mais uma molécula de O2. E essa reação aqui é bem exotérmica. Libera menos 758,9 kJ de energia. Esse mesmo flúor, gás flúor, pode reagir com óxido de silício, formando o fluoreto de silício e uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, também com caráter exotérmico, menos 704 kJ de energia são liberadas. Ao contrário do flúor, o cloro reage lentamente com a água para formar soluções relativamente estáveis de ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Então, nós temos aqui o cloro, gás cloro reagindo com a água para formar o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. Por sinal, o cloro é um dos principais desinfetantes que é empregado no tratamento de piscinas, né? Usando na forma de hipoclorito, tá bom? Ele forma ácido hipocloroso no meio e ele funciona aí como bactericida no tratamento de piscinas. Os halogênios reagem diretamente com a maioria dos metais para formar haletos iônicos. Os halogênios reagem também com o hidrogênio para formar haletos de hidrogênio gasoso, representados aqui por HX. Então, nós temos o gás hidrogênio reagindo com um halogênio, X2, X de forma genérica, representa qualquer halogênio, para formar um haleto de hidrogênio na forma gasosa. Os elementos, então, do grupo 8A, que é o último grupo da tabela periódica, formado por hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, são conhecidos, então, como gases nobres. São todos não metais, gases a temperatura ambiente e monoatômicos, tá bom, gente? Algumas propriedades físicas dos gases nobres estão listadas aqui na sequência, e eu gostaria de destacar aqui o fato que são também muito pouco reativos, por isso o nome nobre, né? Porque tem as subcamadas S e P completamente preenchidas. Essa característica de configuração eletrônica, a gente costuma falar configuração eletrônica de gás nobre, é estável, porque as camadas S e P são completamente preenchidas. Eles não tendem a perder ou ganhar elétrons para atingir uma configuração eletrônica estável. Somente os gases nobres mais pesados formam compostos e apenas com não metais muito reativos, como o flúor. Pois bem, gente, essa foi a nossa videoaula dessa semana. Como de praxe, então, nós temos aqui a atividade assíncrona número 5, que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 30 de maio. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!